Olá pessoal, tudo bem? Professor Alisson, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai tratar de alguns temas que são bastante recorrentes aí para a sua prova do Enem. Então a gente vai tratar dos principais aspectos de alguns conteúdos. Nessa primeira aula eu vou tentar trazer aqui para vocês os principais acontecimentos e os principais aspectos de dois conteúdos que caem na prova do Enem, através ali daquelas competências e habilidades que são feitas, os itens, né, que estão lá constantes na matriz de referência. Tudo bem? Em História Geral, galera, a gente tem uma matriz de referência que cobra bastante característica lá da antiguidade, principalmente e especialmente da antiguidade clássica. Quando a gente trata de antiguidade clássica, nós falamos de Grécia, nós falamos de Roma. O que normalmente é cobrado de vocês na prova? Em Grécia, galera, nós temos lá toda o surgimento, né, da civilização grega, aquela divisão em períodos e tudo mais. Só que o que vocês precisam saber, que é bastante recorrente na prova, é o período clássico. Então, da Grécia Antiga, o período clássico é o que mais cai na sua prova do Enem. Por quê? Porque o período clássico vai do século V ao século IV a.C., é o período de apogeu da civilização grega. Quando as cidades-estados, a polis gregas já se formaram e elas vão entrar aqui num período de bastante brilhantismo, né? De um período com bastante desenvolvimento, por isso que a gente chama de apogeu da civilização clássica. O desenvolvimento cultural, a filosofia grega, as duas principais cidades-estados bastante evidentes aqui nesse mundo grego, que é a cidade de Atenas, a cidade de Esparta. Então, o período clássico, ele é o principal dos períodos da Grécia Antiga. É nesse período também que a gente vai ter a tentativa de invasão pelo Império Persa lá do mundo grego. Quando o Império Persa tenta invadir o mundo grego, as cidades-estados vão se unir. Essas cidades-estados se unindo, elas vão formar ali uma confederação de cidades e que a gente vai ter a predominância, né, a liderança da cidade de Atenas, num primeiro momento, dentro daquilo que a gente estuda em História Geral, chamado de Confederação de Delos. Então, é o apogeu também da cidade-estado de Atenas. E Atenas é a cidade-estado onde se desenvolve a democracia. É lá em Atenas que a gente vai ter várias mudanças acontecendo ao longo desse período com os chamados legisladores atenienses. Nós temos dois grandes legisladores, entre outros, mas os mais conhecidos, tá, galera? É Solon e Clístenes. E o que aconteceu ali de tão importante que eles fizeram? Solon e Clístenes são os responsáveis pelas mudanças mais significativas da cidade-estado de Atenas. É nesse momento que a gente vai ter o fim da escravidão por dívidas em Atenas. Lembrem-se, quando a gente fala de civilização antiga, nós estamos falando de um modo de produção escravista. A teoria marxista, tá, que é uma teoria que busca explicar a história, né? Ela vai falar de modos de produção, e o modo de produção asiático, feito lá por Karl Marx e Engels, né? Esse modo de produção asiático é um modo de produção com base na mão de obra escrava. Essas cidades dependiam muito da escravidão. Quando em Atenas nós temos o fim da escravidão por dívida, o que vai acontecer é que essas cidades vão precisar ainda assim de mão de obra escrava. Lembrando que o trabalho não é feito pelas pessoas de maior ascensão, né, social, ela é feita pelos escravos. Essas pessoas, elas precisam se dedicar à cidade, aos problemas da cidade, e elas vão fazer isso a partir da valorização do que se chama de ócio.
Então, na cidade antiga de Atenas, nós temos uma democracia que vai surgir, onde as pessoas elas vão lidar com as questões da cidade. Quais pessoas que vão fazer isso? Quais pessoas que vão participar dessa democracia? Quais pessoas que vão poder participar disso? Todos os cidadãos. Eu coloquei até aqui separado a corzinha, todos os cidadãos atenienses não significa todos os atenienses. Não significa todas as pessoas que moram na cidade de Atenas. Isso é bastante importante, tá, galera? Por quê? Quando a gente fala de Atenas, nós falamos ali de uma sociedade onde nós temos uma divisão social e nem todo mundo vai participar das discussões, nem todo mundo vai participar dos problemas da cidade. Mas todos aqueles que podem participar dos problemas da cidade são chamados de cidadãos. Então, só aqueles que participam dessas questões da cidade são chamados de cidadãos. Os outros não. E esses outros são os menores de 18 anos, são as mulheres, então a mulher ateniense não participa, tá? São os estrangeiros, obviamente, os escravos também. Então a gente tem uma cidadania restritiva, uma cidadania que não abrange todas as pessoas. Por isso, é muito comum, por exemplo, no Enem, na prova do Enem, ou até mesmo nos vestibulares, fazer uma relação, né? Buscar fazer uma relação entre essa democracia antiga lá de Atenas e a democracia atual. A noção de cidadania em Atenas e a noção de cidadania atual. Vale a pena vocês se atentarem a isso. Então, todos os cidadãos participam e a gente tem alguns institutos dessa democracia, entre eles o ostracismo. Olha essa palavrinha. O ostracismo ateniense é um instituto jurídico que significa o desterro de pessoas tidas como pessoas perigosas, nocivas para essa sociedade ateniense. Então a pessoa ela poderia sofrer um processo chamado de ostracismo, onde ela teria que ficar fora da cidade por um período de pelo menos 10 anos e perderia todos os seus direitos políticos. Esse ostracismo é ele ficar fora. Dá para fazer uma relação também, claro que com outros significados, mas a ideia da perda dos direitos políticos hoje. Quais são os casos de possibilidade que uma pessoa tem, que um político tem, de perder os seus direitos? Esse é um ostracismo moderno, vamos colocar assim, a partir, obviamente, daquilo que está previsto nas legislações, previsto na Constituição. Então, um dos principais institutos dessa democracia é o ostracismo, e a gente tem essa democracia sendo bastante caracterizada pela participação política da população, desses cidadãos, que vão fazer os debates públicos que acontecem na Ágora. Então, a Ágora é um espaço público de debate sobre as questões da vida política em Atenas, onde a gente tem ali os filósofos, os políticos da época debatendo, bastante importante aqui. Então vejam que na Grécia Antiga, o principal período é o clássico. Tem muito mais coisa, obviamente, que a gente poderia falar, mas como revisão fica a dica do período clássico na Grécia Antiga. Mas quando a gente fala de antiguidade clássica, a gente fala de Grécia e a gente fala também de Roma. E quando a gente estuda o período romano, nós temos 3 períodos da Roma Antiga, tá? Nós temos o período da monarquia, o período da república e um período que eu esqueci de colocar aqui para vocês, chamado de império. Eu tenho certeza que você conhece bastante sobre o Império. Os filmes de cinema retratam bastante esse período. É um período bastante importante realmente, porque aqui na realidade é o apogeu e o declínio da civilização romana, porque é quando Roma se expande bastante. Mas vejam, é na República que nós temos a criação dos institutos romanos. A república, que é uma palavra que nós usamos até hoje, tá? Ela significa a coisa pública. É quando Roma cria mecanismos para que o governante não governe por conta própria, mas governe para a população, para o povo romano. Então, nós temos uma forma de governar que é a república. A palavra é essa que nós usamos até hoje. Por isso que a gente, inclusive, fala
que a sociedade da Antiguidade Clássica tem bastante influência nos dias de hoje. Então a República é o período mais importante, porque é aqui que a gente tem as bases da política romana, que tem um sistema censitário. Censitário significa com base na renda, é a propriedade que estabelece os direitos das pessoas, então a sociedade censitária. E mais uma coisa que eu queria lembrar para vocês, república é igual a democracia? Será que república é sinônimo de democracia? Isso aqui é interessante, porque são relações que podem ser feitas para você numa prova, como a prova do Enem. República, galera, não é sinônimo de democracia. A República Romana não é uma república democrática. A ideia de democracia, que nós temos uma evolução na história, como a gente acabou de ver aqui sobre Grécia Antiga, especialmente em Atenas, a democracia, inclusive, ela já teve momentos de pouca participação da população, de uma participação restritiva. E a república, portanto, não é sinônimo de democracia, tanto porque nós tivemos momentos em que a nossa república, por exemplo, não foi democrática. O Brasil já teve momentos onde o período republicano que nós temos desde 1889 até hoje, nós tivemos ali momentos de não democracia, de falta de democracia. A República Velha é uma falsa democracia, porque a gente tem ali fraudes nas eleições e tudo mais. O período de Vargas nós tivemos um período de ditadura, né? E o período do regime militar, que nós também não vamos ter uma democracia, e mesmo assim nós fomos república, tá? A República Romana, então, tem como principal órgão o Senado, para controlar um pouco tudo aquilo que o rei faz. Então o Senado tem um papel muito importante. Só que a República Romana é o período também onde a gente vai ter os conflitos sociais. A sociedade romana, ela tinha ali duas grandes classes sociais, que eram os patrícios e eram os plebeus. Os patrícios, os donos de terras, os donos das maiores terras, que tinham poder político e que, portanto, dominavam toda a política romana, e os plebeus, aqueles que trabalhavam, aqueles que tinham que pagar impostos, aqueles que não estavam contentes com a República Romana da forma como ela estava sendo organizada. E pior, nós temos uma sociedade censitária onde muitos plebeus acabavam se endividando. E uma das características da antiguidade é o quê? Mão de obra escrava, portanto, um modo de produção asiático com base nessa mão de obra escrava. Então nós tínhamos escravidão, e uma das principais escravidões um dos principais tipos dessa escravidão era a escravidão por dívida. Então era possível que uma pessoa se tornasse escrava por dívida. Na República Romana, assim como nós tivemos lá na Grécia, e isso, galera, às vezes, né, em períodos parecidos, próximos da história, nós tivemos aqui a criação de leis que vão mudar um pouco essa relação entre patrícios e plebeus. Essas leis, duas delas que são bastante importantes, a lei das 12 tábuas, que já caiu em provas do Enem, e a lei das licínias, são leis que vão mudar essas relações. Primeiro vai trazer a questão da lei ser escrita e não mais consuetudinária, não mais oral. Ela vai trazer um pouco mais de segurança naquilo naquelas relações sociais existentes na época. Mas as leis das licínias vão ser bastante importantes, porque é aqui que a gente vai ter o fim da escravidão por dívida em Roma. E o fim da escravidão por dívida em Roma vai trazer uma grande mudança na sociedade. Por isso que o período republicano é importante. Porque é no período republicano, galera, é no período republicano que Roma começa a se expandir. A conquista de territórios da Roma antiga se dá no período republicano. Primeiro, Roma se expande dentro da própria Península Itálica, domina quase toda a Península Itálica. Depois, Roma vai se expandir para outras regiões fora da Península Itálica. Isso se dá ali com o domínio do mar Mediterrâneo e através, obviamente, daquela guerra bastante famosa entre Roma e Cartago. Aquele momento foi decisivo para a expansão romana. Por que isso, galera?
Roma tem que se expandir porque com as leis que terminam com a possibilidade da escravidão por dívida, Roma ainda assim necessita dessa mão de obra. E a mão de obra é escrava, não é? Então Roma precisa buscar mão de obra em outros lugares, ela precisa se expandir e é o que ela vai fazer. Quando isso acontece, nós vamos ter uma expansão tão grande de Roma que ela vai ter que mudar um pouco a sua administração dos locais onde ela domina. E aí a gente vai ter a importância dos generais que vão surgindo e a mudança que vai se dar do período republicano para o período imperial, que é o fortalecimento do poder dos generais, em detrimento do poder do Senado, certo? Então isso se dá pela necessidade de mão de obra. Mas vejam, Roma se expande, se expande, se expande tanto que chega um momento que não consegue mais se expandir. Ficou muito grande, muito distante um lugar do outro. Roma, apesar de fazer grandes obras públicas para interligar suas regiões, ela vai chegar um momento de limite dessa expansão. E olha que Roma, na antiguidade, cresceu muito, né? Roma tinha um domínio de quase toda a Europa, do norte da África, parte do Oriente Médio, né? Então Roma cresceu demais, a tal ponto que Roma vai chegar um momento que vai ter que, inclusive, limitar esse crescimento, tá? E vai chegar um momento que a dificuldade de administrar é tão grande que ela chega a dividir o Império Romano e divide esse Império Romano em dois. Né? Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Quando Roma se expande tanto e deixa de se expandir, ela vai começar a ter um problema, que é um problema de mão de obra. Não expande mais, problema de mão de obra, e aí a gente começa a ter a falta de escravos em Roma. Roma começa a perder a eficiência de controle das suas fronteiras e começam a entrar dentro do Império Romano povos que não faziam parte do Império Romano. Povos que eram chamados pelos próprios romanos de bárbaros. Então Roma começa a ter crises internas, crises políticas, crises econômicas, corrupção, entrada de povos estrangeiros chamados povos bárbaros, e nós começamos a ter então o declínio, a crise do Império Romano. A crise do Império Romano, que não vai se dar, galera, da noite para o dia. Nós temos datas aqui só para vocês entenderem melhor, ficar mais fácil para vocês entenderem, mas a crise do Império Romano é ela que vai possibilitar a mudança dentro da história desse momento que a gente chama de Idade Antiga para a Idade Medieval. Por quê? Porque durante o Império Romano nós tínhamos um tipo de característica que vai mudar com essa transição para aquilo que a gente chama de Idade Média. Porque vamos lá, galera, o que é a Idade Média? A Idade Média, ela é a junção, ela é a união de elementos culturais romanos com elementos culturais desses povos que entram dentro do Império Romano, chamados povos bárbaros. Esses elementos culturais, ao se fundirem, vão formar uma nova sociedade, vão formar uma nova forma de organização dessa sociedade que vai caracterizar aquilo que a gente chama de Idade Média. Então, galera, para a gente já pensar nessa mudança, a gente trata então a Idade Média como esse período do século V ao século XV, 1000 anos de história, hein? 1000 anos de história tem muita coisa para a gente estudar. Esse período, Idade Média, surge da crise do Império Romano, de uma falta de mão de obra que vai mudar a relação social, sai daquela mão de obra exclusivamente escrava para um tipo de trabalho diferente, né, que é o colonato, que vai mudar o status dessas pessoas que antes eram escravas e agora são servas. E existe uma mudança, existe uma diferença significativa entre um servo e um escravo. Às vezes o aluno menos atento, ele tende a acreditar que o servo é quase igual a um escravo, né? Ou é um tipo de escravidão da Idade Média. Vejam, o servo ele está preso à terra por obrigações que ele acaba adquirindo, por pagamentos de tributos que ele tem com o dono daquela terra, que faz com que ele não consiga se desprender daquela terra enquanto não pague as suas obrigações.
Então o servo tem essa condição. O escravo, meus amados, os escravos eles podem ser vendidos. O escravo é uma mercadoria, o escravo é uma propriedade. Portanto, há essa grande mudança de relação. Mas é claro que a vida do servo não vai ser muito melhor ou vai ser diferente totalmente de um escravo, já que ele vai ter uma situação bem delicada, muito difícil. Ele fica preso à terra com as obrigações que ele acaba adquirindo, certo? E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter algumas coisas que ajudam a gente a entender essa Idade Média, tá? Mesmo ainda no Império Romano, a gente teve algumas mudanças interessantes para a gente entender como que a Idade Média é a fusão de elementos culturais, tá? E o Enem, ele tem uma competência que fala sobre cultura. Olha só. Mesmo no período do Império Romano, nós tivemos duas mudanças interessantes no campo religioso. Édito de Milão, lá no ano 313, Édito de Milão, é ele que vai possibilitar a liberdade religiosa dentro do Império Romano. O Império Romano tinha uma característica politeísta, né? Vários deuses e tudo mais, e aí veio o cristianismo que vai crescendo ali dentro do Império Romano e que durante muito tempo foi perseguido, foi proibido, os cristãos tinham que fazer seu culto escondido, até que o imperador vai chegar e vai estabelecer a liberdade religiosa. Não só para os cristãos, tá, meus amados? Para todo mundo, mas evidentemente que os cristãos vão ser os maiores beneficiados nesse momento. Isso vai fazer com que o cristianismo se expanda ainda mais, a tal ponto que nós vamos ter imperadores se convertendo ao cristianismo. Chegando ao momento do Édito de Tessalônica, no ano 380, que vai estabelecer a religião cristã, o cristianismo, como religião oficial do Império Romano. Então Roma se torna cristã. Roma se tornando cristã é esse elemento que ela vai levar junto consigo para o contato que vai ter com esses povos germânicos que vão adentrar no Império Romano. Esses povos germânicos entrando no Império Romano, o principal deles são os francos, que vai gerar ali a famosa dinastia carolíngia, Carlos Magno, né? E quando eles levam para dentro do Império Romano as suas características, eles vão levar uma característica de descentralização política, de fidelidade entre os nobres, que vão ajudar ali a conquistar terras, e em troca dessas terras eles vão receber pequenas porções de terra, tá? Que são o que se chama de comitatus, tá? E aí eles vão levar essa característica que, junto com a característica do Império Romano, vai formar essa sociedade feudal. O auge dessa sociedade feudal é a Alta Idade Média, quando nós temos as características principais que a gente chama de feudalismo. Esse feudalismo, ele é um conjunto de características onde a sociedade existente nessa Idade Média, essa sociedade feudal, é uma sociedade de ordens. É aquela sociedade onde nós temos o clero, os nobres, né? Clero, nobreza, e nós temos os servos, né? É esses servos que vêm aqui desse sistema colonato, junto com o clero que vai se formar do fortalecimento do cristianismo, da adoção do cristianismo como religião principal. Esses povos germânicos vão se converter ao cristianismo e vai formar essa sociedade dividida em classes: clero, nobreza e servos. Você já deve ter ouvido falar, tenho certeza, que essa sociedade aqui é uma sociedade estamental. Estamental, dividida em estamentos, onde a gente tem pouca mobilidade social, quase nenhuma mobilidade. Mas vejam, quase nenhuma, pouca, não significa que não pudesse ter alguma mobilidade restrita, tá bom? Servo nunca se tornava nobre, mas o nobre pode se tornar membro do clero, do alto clero. Até um servo pode se tornar membro de um clero, do baixo clero. Então vejam, muito difícil.
mas poderia haver essa pequena ascensão social, vamos colocar assim. Mas vejam que a gente tem essa divisão social em estamentos. O clero tem uma função específica, orar. A nobreza tem uma função específica, lutar. Os servos têm uma função específica, trabalhar. Beleza? Então nós temos essas funções aqui para cada uma dessas ordens. Gente, eu sei que é rápido, a gente está trazendo as principais características de cada momento da história. Na Idade Média, a sociedade de ordens, é bastante importante para você entender a função de cada um nessa sociedade. Nós sabemos que a Idade Média é dividida em Alta Idade Média, Baixa Idade Média. Na Alta Idade Média nós temos essas características aqui. Na Baixa Idade Média nós temos mudanças que vão ocorrer na sociedade ocidental, na Europa de hoje. Essas mudanças ocorrem ao longo de um processo longo, um processo grande, né? Um processo que tem um tempo bastante significativo. E a gente vai ter essas mudanças com aquilo que a gente chama de renascimentos. Renascimentos, no plural, porque a gente vai ter um renascimento urbano que vem de uma tensão demográfica com o crescimento que vai ter da população na Europa, onde boa parte dos senhores feudais vão até possibilitar que os seus servos, parte dos seus servos saiam, né, das suas propriedades e possam ir para a cidade, perdoando, obviamente, para isso as suas dívidas. Então eles vão buscar na cidade condições melhores de vida e a gente vai ter então um problema muito grande. O crescimento da população, ela não é no mesmo ritmo do crescimento da produção de alimentos. Por isso que a gente vai ter essa tensão demográfica que se diz. A gente não tem técnicas ainda, tecnologia muito bem desenvolvida para aumentar a produtividade da terra. Por isso que a gente tem essa tensão. Eles vão para a cidade. Renascimento urbano. Dessa tensão demográfica, a gente tem as cruzadas, que vai ser um movimento que o Papa, na época, vai convocar para a conquista da Terra Santa. Mas é um movimento militar com vários objetivos. Conquistar, sim, a Terra Santa, um objetivo religioso, mas também diminuir essa tensão demográfica, fazendo com que as pessoas possam ir para outros lugares. E, óbvio, a gente vai ter um objetivo econômico, que a gente vai ter um contato, galera, entre Ocidente e o Oriente. Esse contato vai fazer surgir o renascimento comercial. Então, renascimento urbano, renascimento comercial. Esse renascimento comercial vai mudar a forma de pensar dessa sociedade medieval, porque vai ter contato com outras culturas, né? A cultura oriental, que tem lá desenvolvimentos científicos já bem avançados para aquela época, e eles vão trazer isso para cá, vai mudar a cabeça desse homem medieval, e aí a gente vai ter o renascimento cultural. Esse renascimento cultural vai ser impulsionado com o desenvolvimento, né, de formas de pensar e de técnicas diferentes, enfim, a gente vai chegar ao renascimento científico e tudo muda. Essa mudança é a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Mas isso a gente vê daqui a pouquinho, beleza? Até mais, abraço a todos.